e nos últimos meses sobre o sétimo mandamento. Você se lembra qual é, não é? Vamos repeti-lo aqui só de memória, não é? Não adulterarás. Então nós temos algumas preocupações ao estudar, né, na igreja. Basicamente 3. A gente procura estudar a Escritura como um todo. O segundo aspecto é a doutrina da Escritura. E o terceiro é como ela se aplica à nossa vida. Não é? Então não é só conhecimento, mas é um conhecimento que é levado para a nossa existência. E o sétimo mandamento não é diferente. Não é? A princípio a gente lê vários dos mandamentos, ele vem na forma negativa, não faça, não faça. Não é? No entanto, no Antigo Testamento, a lei era interpretada tanto do lado negativo quanto positivo. Ou seja, quando a Escritura diz para não adulterar, significa que Deus está dizendo para nós preservarmos e cuidarmos do quê? O casamento. Não é? A relação entre marido e mulher. E um texto que muito fala sobre isso é esse texto de Cantares, Cântico dos Cânticos. Né? Algumas versões bíblicas está Cantares de Salomão, não é? Outras Cântico dos Cânticos. Então a Escritura não nos deixa cega num assunto tão importante para a nossa existência, que é relacionamento conjugal. Não é? O texto fala de uma forma muito poética, muito rica, muito bela, e tem muito a nos instruir. Então hoje, com a graça de Deus, a gente passa a refletir um pouco sobre, na ótica ainda do sétimo mandamento, só que estudando ele agora de uma forma mais positiva, ou seja, cuidar do relacionamento entre marido e mulher, não é? Que Deus nos abençoe. Eu vou convidar você a abrir o texto, então, de Cântico dos Cânticos. Eu só lerei aqui a princípio, 2 versículos, ou 2 partes. Primeiro, aí, no capítulo 1, verso de número 1, depois nós vamos para o capítulo 8. Então, 1, verso 1 nos diz, Cântico dos Cânticos de Salomão. E no 8, versos 6 e o 7, assim nos diz a Escritura. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Oramos, meus irmãos. Bondoso Pai, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, nesse humilde lugar, mas nos apresentamos diante do Senhor através do nosso Redentor Jesus, o Teu Filho, o único Filho, que tudo fez e continua a fazer por nós, porque Ele intercede por nós junto ao Senhor. Ele pagou um preço altíssimo pela nossa redenção. Nós, a quem Ele chama, quem a Tua palavra chama de noiva, a noiva cujo esposo é Cristo, que deu a sua própria vida por amor da sua igreja. Obrigado pelo privilégio de nos abrirmos a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra não nos deixa sem orientação em tudo quanto é necessário para a nossa existência, muito pelo contrário. A Tua palavra é sábia em tudo quanto diz. A Tua palavra, Deus, é digna de inteira aceitação. E louvamos a Ti porque o Senhor nos deu essa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz também para os nossos caminhos, ó Deus. Obrigado por isso. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida, Deus, e com esse desafio que temos de viver num mundo tão confuso, em tantas áreas da vida, inclusive nessa, que é o relacionamento conjugal, e precisamos da luz do Teu ensino, Deus. Dá-lo a nós, nesta hora e a partir desta hora também, por este assunto tão especial, tão bem-fazejo, Deus, para a nossa vida. Nós rogamos isso, Senhor, fiados no nome do nosso amado Redentor Jesus. Amém. Meus irmãos, o sétimo mandamento implica em cuidado com o casamento, como nós vimos, né? E uma das palavras-chave do casamento é a palavra amor. Né? Aliás, é a síntese dos 10 mandamentos. Se formos lá, uma só palavra é amor. É a chave áurea.
a chave de ouro, não é, de todos os mandamentos, se resume numa só palavra: amor. No entanto, quando a gente fala de amor na nossa época, nós estamos a falar de uma situação muito confusa. Não é? A nossa geração, a nossa época, fala de amor de uma forma muito até perturbadora. Fala-se muito de amor, só que o amor tem sido desfigurado, tem sido reduzido, tem perdido o seu valor. Hoje, quando fala especificamente de amor entre um homem e uma mulher, entre um casal, normalmente ele é reduzido em sentimentos frágeis, passageiros. Trata-se de uma atração momentânea, trata-se de ter experiências descartáveis, sem valor. Na verdade, meus irmãos, a palavra amor vulgarmente é tido como um objeto de consumo, que você compra e vende, basta ter algum recurso. O corpo do ser humano, ele tornou-se objeto, uma mercadoria. O próprio desejo pelo outro também tornou-se senhor do homem. Uma inversão, não é? O desejo tornou-se o senhor do homem. O compromisso de um casamento, ele tornou-se uma coisa opcional. Alguns assumem o compromisso de fidelidade e outros acham que isso não é necessário. E, por outro lado, meus irmãos, há também um outro erro, só que é mais silencioso, mas também perigoso. E ele ocorre mais dentro da religiosidade, mais dentro das igrejas. Muitas vezes, dentro da cristandade, o corpo é visto com uma certa desconfiança, como se a espiritualidade não envolvesse a gente por inteiro. Não é? Há uma partição, nós somos vistos de uma forma partida. O corpo não faz parte da nossa vida espiritual, que é estranho a Escritura, não é? Falar de desejo por um bem amado, pela esposa bem amada ou pelo marido bem amado, é algo estranho no meio evangélico. Não é comum se falar disso. Então, falar de romance dentro da igreja, num púlpito, começamos a fazer, é algo quase ignorado. Quase ignorado. Então, irmãos, o mundo, por um lado, ele banaliza, ele enfraquece, ele reduz o amor. E a igreja, muitas vezes, está silenciosa, não fala do amor. No entanto, Deus não se calou. Né? Essa que é a questão. A igreja tem se calado, mas Deus não fez, nem banalizou, nem silenciou diante desse assunto, meus irmãos. Um dos livros mais preciosos da Escritura para falar de amor conjugal é esse que nós temos de hoje. Cântico dos Cânticos. E como é bom poder estudá-lo. Como é bom poder perceber que ele fala bem a tua vida, fala bem a minha vida, fala bem os casamentos aqui, não é? Fala bem aqueles que pretendem se casar, não é? Ou ainda que não pretendam agora, mas os pais precisam educá-los, e os pais precisam de orientação. E essa é uma área que a igreja tem se calado, pelo menos de modo mais amplo, e quando a igreja se cala, quem é que nos ensina? Quem é que ensina, gente? Quem é que ensina os nossos filhos? É o mundo, é a cultura, é a sociedade, cujos valores, muitas e muitas vezes, são valores anticristãos. Daí, clama a necessidade de pensarmos nesse assunto, não é? Ainda que não tenhamos esse costume, não é? Ainda que possamos ser até um pouquinho constrangidos, olha, o pastor está a falar de relacionamento conjugal publicamente, não é? Mas é necessário ouvirmos sobre isso, que Deus não se calou. Cântico dos Cânticos, meus irmãos, é um livro sobre amor, amor conjugal. Cântico dos Cânticos é um livro sobre desejo. Cântico dos Cânticos é um livro sobre casamento. Antes, durante o casamento. Então, assim como o sétimo mandamento, a gente aprende que Deus quer preservar o casamento ao dizer não adulterarás. Cântico dos Cânticos faz exatamente isso. Ele nos ajuda a preservar essa relação belíssima que é o casamento criado por Deus. Ele chama de aliança, né? Em Malaquias, Deus nomeia o casamento de aliança, um pacto. Um pacto
de amor belo e forte entre pessoas que se amam. Então, meus irmãos, esse livro está aqui, está na Bíblia, está diante de nós e a gente precisa ouvir sobre ele. Só que antes de iniciar uma exposição sobre ele, a gente precisa fazer uma pergunta. E essa é a pergunta que está no ecrã. Né? Por que precisamos ouvir sobre o Cântico dos Cânticos? Bom, de certa forma já falamos uma razão. Que o sétimo mandamento ele é colocado para nós de um modo negativo. Né? E ele tenta preservar o casamento. E o Cântico dos Cânticos vai exatamente nesse sentido. De falar sobre o amor do casal a fim de que eles se preservem e não caiam na quebra do sétimo mandamento. Mas há uma outra razão, que eu vou nomear aqui como uma primeira razão, pela qual precisamos ouvir sobre o Cântico dos Cânticos, é que Deus criou o amor. E o amor é bom. Texto lá de João, abra lá a primeira carta de João, seu capítulo de número 7. Primeira de João, capítulo 4, verso 7. 4, verso 7, nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Já havíamos lido hoje que Deus é amor. Ali a palavra é ágape, é um amor sacrificial, é um amor mais abundante. Mas o fato é que toda espécie de amor, quer seja amor ágape, quer seja o amor filéu de amigo para amigo, quer seja o amor eros, que é a relação que existe entre um casal, a intimidade, todo amor foi criado por Deus. Deus é amor e dele procede o amor. Então o amor é criação de Deus. E a Escritura nos diz que tudo quanto Deus criou é bom, é muito bom. E é essa a perspectiva, meus irmãos. É por essa perspectiva que nós precisamos olhar o amor, do relacionamento conjugal. É algo bom, porque Deus criou o amor. Deus criou a capacidade do homem e da mulher desejarem-se um ao outro. Observa o texto de Cantares, de Cântico, o verso de número 2. Olha, aqui a poesia começa com a mulher a falar. Né? Então a mulher diz: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Ao falar beija-me com os beijos, ela está expressando um desejo, uma vontade. Ela não está a beijar o rapaz, né? Mas está expressada a sua vontade de ser por ele beijado. E note que a Escritura, em nenhum ponto do livro, vai contradizer ou vai trazer qualquer explicação inicial ou uma introdução doutrinária sobre esse assunto, mas simplesmente a declaração é feita de uma forma belíssima, de uma forma completamente natural, algo comum. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é o criador do amor. Ele fez isso como algo belo, admirável. Tanto é que o próprio Salomão, num dos textos, se não me entrar na memória, o Eclesiastes, ou em Provérbios, nos livros sapienciais, ele fala da sua admiração, né? Pelo caminho de um homem com a sua donzela, né? Coisa admirável. O amor é belo. Então, este fato de Deus ter criado o amor conjugal, o amor do casal, e ele ser bom, já tira de nós, já corrige de nós a nossa própria visão sobre essa matéria. Ele já nos corrige, meus irmãos, a perceber que o amor não é invenção dos homens, porque é criado por Deus. O amor, meus irmãos, não é uma construção social que a cultura criou. Na verdade, a cultura deturpou o amor, reduziu o amor, estragou o amor da sua função original. Então, o amor, meus irmãos, é criação de Deus. Lembra de Gênesis 2:24? Quando Deus criou o casal, homem e mulher os criou e os uniu, ele fala da união, fala da intimidade, os dois se tornarão uma só carne, isso é falar de relacionamento íntimo. Fala de exclusividade, os dois se tornam um só, não há um terceiro envolvido, uma terceira envolvida. Fala de exclusividade desse amor. Então o Cântico dos Cânticos mostra isso de uma forma
não narrativa, mas de uma forma poética, de uma forma cantada, né? E a canção hebraica, ela é cheia de poesia. Então você não fica a explicar tanto as palavras como você faz um texto como Romanos, que é um texto mais teológico, doutrinário, ou Efésios, né? Ou um texto histórico, como são os primeiros 5 livros da Escritura, mas é um texto de sabedoria, cuja sabedoria é dada através da poesia. E é como poesia que a gente precisa olhar para ele. Não é? O Cântico dos Cânticos, meus irmãos, mostra que o corpo não é inimigo da nossa alma, não é inimigo da espiritualidade. O desejo de amar o outro em si, por si só, não é pecaminoso. Ele pode se tornar pecaminoso, mas ele em si, não é pecaminoso. A atração de um homem por uma mulher e vice-versa não é algo do qual ambos devam ter vergonha. Basta lembrar de como o homem e a mulher foram criados. Estavam nus e não se envergonhavam disso. E Deus vinha ter com eles todos os dias. Admirável. Foi assim que Deus criou. Algo bom. Então, dentro da aliança do casamento, meus irmãos, o amor é puro, é bom, é desejável e é digno de ser celebrado. Por isso nós vamos ouvir sobre isso, porque Deus criou o amor e ele é bom. No entanto, meus irmãos, muitos de nós, evangélicos também, foram criados a ter vergonha do próprio corpo. Fomos criados a temer o conceito de desejar o bem-amado. Fomos ensinados a confundir 2 palavras: santidade com repressão. São coisas distintas. Outros foram ensinados a usar o corpo, olha o extremo, a usar o corpo sem qualquer compromisso, a consumir pessoas como se elas fossem objetos, a viver amor sem aliança, sem casamento. E nós vimos, ao estudar o 7º mandamento, numa das exposições, que o amor conjugal, ele é criado por Deus para dentro da aliança do casamento. Então, meus irmãos, Deus diz por meio desse livro que o amor é bom. Ele precisa só precisa estar no lugar certo, no contexto certo, que é o casamento. Então isso corrige a nossa mente, isso corrige o nosso coração, liberta o nosso coração, como orienta como vivermos. Pense nisso, cada um de nós. Quem é que tem nos ensinado sobre amor conjugal até o dia de hoje? Quem é que tem nos dado instrução sobre essa matéria? É a mídia, a televisão, não é? Os filmes, os seriados da Rede Globo, ou coisa que valha, ou a Escritura Sagrada? Ou é um Deus que nos criou, Pai amável que é, preocupado conosco, nos instrui sobre essa matéria? O que é que tem, de onde é que vem o ensino que eu e você temos sobre essa matéria? As experiências, um conjunto de experiências, ou é a palavra de Deus? Isso é importante. Nós precisamos voltar para a Escritura, inclusive sobre essa matéria, que é tão vital para nós, porque a criação, logo na criação, Deus criou o homem e a mulher, nos criou. E a partir dele, toda a humanidade. Isso é um contínuo. Não é? Até a volta do Senhor vai ser assim. Casais que se formam, que geram filhos, que vivem juntos, que se amam e que devem se alegrar nisso. Foi Deus quem criou. Talvez você tenha aprendido que amor é apenas sentimento e que desejar o outro é algo errado. A Escritura vai dizer que os dois são errados. Amor é coisa boa, é algo bom. Só precisa estar no lugar certo. Lugar certo. Então, talvez você carregue vergonha do corpo. Talvez você tenha culpa de sentir desejo. Talvez você tenha medo de amar. Mas isso por si só, em coisa alguma, é pecaminoso. Porque o amor é criação divina. Para o lugar certo. Então, é uma decisão que a gente precisa ter, meus irmãos, ao pensar nisso, ao entrar neste livro,
é uma decisão. É uma decisão que temos que tomar. Precisamos tomar agora. Como é que nós vamos viver no que diz respeito a amor conjugal? Nós continuaremos a assistir novelas e deixar que elas nos guiem. Deixamos que a cultura na qual há tantos princípios que contrariam a própria palavra de Deus nos guie, ou nós abriremos a Escritura e aprendemos com o Senhor para que ela nos guie. Precisamos decidir isso. Porque se é a palavra que vamos ouvir, então desliguemos as nossas televisões quando falamos de amor conjugal e abramos o quê? A Escritura. Abramos a Escritura. Por que é que este livro é importante, meus irmãos? Por que é que nós devemos estudar? Porque Deus criou o amor e Ele é bom. Outra razão para nós estudarmos esse livro é porque nós desfiguramos o amor. Nós temos desfigurado o amor. Cântico dos Cânticos fala dele com uma beleza imensa, mas não há nenhuma ingenuidade na descrição do amor. O texto não descreve o amor num mundo perfeito. Não é um amor perfeito. Porque o mundo no qual o texto foi escrito não é perfeito. Obviamente que não. Desde Gênesis 3, o mundo está alienado de Deus. Então, o texto descreve o amor no mundo caído, no mundo de tensão. Daí você vai encontrar partes desse texto que o casal está em crise. Só que isso é revelado para nós de modo poético, numa canção, numa música. Isso é muito bonito. Como a gente aprende com a beleza poética, o facto que, olha, nós estamos caídos e nossa perspectiva sobre o amor está desfigurada. Precisamos ouvir o Senhor. Olha o texto, capítulo 2, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5 diz assim, mais uma vez nos lábios da mulher. Ela declara sobre si mesma, eu estou morena e formosa. E diz aqui, as testemunhas, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. É interessante essa declaração da mulher, porque nessa poesia a mulher revela como ela vê a si mesma. E como é que ela vê a si mesma? A palavra morena aqui tem a ver com a insegurança diante do homem. Ela se vê frágil, ela se vê marcada. Talvez ele não goste de mim, em outras palavras. Então ela se sente insegura, porque o mundo é caído, marcado pelo pecado. Ela se sente afetada, insegura pelo pecado. Observe mais adiante, capítulo 2, verso 15. Olha como ela declara. Faz uma declaração poética nessa outra canção. Diz a mulher, apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Ela nos mostra aqui, nessa poesia, meus irmãos, que pequenas coisas ameaçam o amor. Pequenas coisas podem estragar o amor, porque vivemos num mundo caído. O amor não é perfeito. Precisamos zelar do amor. Raposinhas, raposas podem devastar o vinhedo que está em flor. É uma linguagem para falar do amor. Isso é muito real, meus irmãos. A queda humana no pecado, ela não destruiu o amor, a capacidade do ser humano amar, mas desfigurou o amor. Todo ser humano foi desfigurado pela queda. É aquilo que é chamado na teologia de depravação total. Não é que não haja em nós algum bem, porque Deus nos criou com virtudes de sabedoria, de bondade, de justiça, capacidade de amar. Só que todas as nossas capacidades foram corrompidas pelo pecado, inclusive a capacidade de amar o nosso cônjuge. Nós deterioramos o amor. E é por isso que a gente precisa ouvir Cântico dos Cânticos. Há dois extremos que a gente tem enfrentado na atualidade quando a gente pensa em amor conjugal, meus irmãos. Uma das dificuldades
é aquilo que a gente conhece como hedonismo. É a pessoa buscar o prazer a todo custo sem ter compromisso com o outro. A pessoa não quer compromisso, ela quer o prazer. É diferente. Ela não quer um relacionamento verdadeiro e seguro. Ela só quer o prazer. É o sexo, a sexualidade separada, alienada da aliança. Aliança que não deve se desfazer jamais. São as relações descartáveis, não é? Que afeta não só a sexualidade, mas, na verdade, todas as coisas. Hoje em dia, um telemóvel é para durar alguns meses, e já tem que se comprar outro, um aparelho qualquer. Compra-se hoje, amanhã deita-se fora, é descartável. E as relações humanas também têm seguido dentro dessa cultura do descarte. O que é importante é o hedonismo, ou seja, eu ter prazer. O outro não importa. O outro não importa. As relações estáveis não importam. O outro problema da atualidade, de um lado é o hedonismo, essa busca pelo prazer. O outro é aquilo que a gente chama de ascetismo. O que significa ascendo do amor? É ter medo do corpo. É ter medo da sexualidade. É rejeitar as coisas envolvidas na sexualidade, por exemplo, o desejo. Como começou o texto. O texto começou com a expressão de desejo. Então, essa rejeição de algo criado por Deus é um ascetismo. É se afastar daquilo que Deus criou. Porque nós temos uma confusão nessa matéria. Nós deturpamos o amor. Nós, pessoalmente, ou nós, a sociedade, o fato é que o pecado deturpou. Então, o Cântico dos Cânticos, ele rejeita tanto o hedonismo quanto o ascetismo. Ele nos ensina poeticamente que o amor entre um homem e uma mulher é algo bom, é algo maravilhoso, e que deve ser vivido segundo a vontade e sabedoria de Deus. Precisamos do manual de construção, né? Não é assim que a gente faz quando compramos um aparelho doméstico, né? Mudando o que tem que ser mudado aqui, não é? Mudando o que tem que ser mudado. Mas quando compramos um aparelho doméstico que nós não sabemos manuseá-lo, nós precisamos do quê? Do manual de instruções, né? Vamos lá ao manual de instruções, para ver como é que devemos usar aquele aparelho. Um carro, um telemóvel, seja lá o que for. Bom, tal e qual. É quando nós temos um relacionamento conjugal. Onde é que nós vamos procurar as informações para viver desse relacionamento conjugal? No manual do Criador. Não é isso? Quem nos criou sabe como nos orientar, como nos conduzir. E não a cultura, mas o nosso Criador. Ele nos deu o manual de instrução. Por isso o amor deve ser vivido segundo a vontade de Deus. Então pergunte a si mesmo mais uma vez. Pergunte a si mesmo. Quem é que tem moldado a tua visão sobre amor? Pais, nós temos aqui essa igreja, né? Nossa igreja, hoje faltou uma porção de gente aqui, né? Mas nossa igreja tem vários filhos, crianças. E cabe aos pais orientar essas crianças. Mas pais, olha a situação que nós estamos. Comecemos por nós. Quem é que tem nos ensinado sobre amor? O que vai na nossa mente sobre amor conjugal? Nós temos instruções a dar aos nossos filhos? Ou a gente diz, não, deixa isso aí para alguém lá de fora dizer. Vamos chamar aqui a um especialista em sexualidade para falar com meu filho, com a minha filha, alguma coisa. Ou somos nós, pais, que falamos, sem ter disso vergonha. Lembrando que tudo que Deus criou é bom. E que precisa ser administrado no tempo correto, no ambiente correto. Não é? Talvez a gente precise desaprender algumas coisas, meus irmãos. Talvez a gente tenha que rejeitar coisas que nós aprendemos no decorrer dos anos da nossa vida. Talvez nós precisamos ser curados, porque fomos muito feridos nessa matéria. E esses ferimentos nos traumatizaram. Precisamos ser o quê? Curados. Talvez, meus irmãos, precisemos ser mesmo corrigidos.
Então esse livro, chamado Cântico dos Cânticos, está aqui para nos ajudar. É por isso que precisamos estudar. É por isso que precisamos ouvir. Porque nós desfiguramos o amor e ele nos ajudará nesse sentido. Deixe-me falar uma terceira razão para você e eu estudarmos esse livro. Nós precisamos desse livro, meus irmãos, porque o amor tem tempo e ordem. Tempo e ordem. Há uma expressão nesse livro que ela é enfaticamente repetida. Que é dizer assim, não desperteis o amor antes do tempo. Abre a escritura, abre o texto. Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 7. Eu vou ler 3 versículos, observe os 3 versículos. Eles estão aqui fazendo uma marcação da divisão poética. Marcando, olha, tem coisas importantes aqui, então eu estou dizendo para você algo importante. Ele diz assim, na voz da mulher, verso 7 do capítulo 2. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. Depois, ênfase. Quando há muita repetição, a ênfase está dizendo para você, tome cuidado com o que estou a te dizer. Então, no capítulo 3, versículo diz assim, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. Aí você vai ao capítulo 8, lá no final, verso de número 4. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, diz a mulher, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. O amor é extremamente poderoso. Ele é bom, ele é criado por Deus, mas ele é extremamente poderoso. Então tenha cuidado com ele. Tenha cuidado com ele. Você tem que ter tanto cuidado, então você não deve despertá-lo antes da hora certa. Ele tem tempo. Ele tem o momento certo de acordar, de despertar, ou de ser despertado. Não é? Então o amor tem tempo. Tem hora certa para surgir na existência de um casal, de uma vida. Não é? É impressionante isso, porque a cultura em que nós vivemos vai exatamente contra esse ensino bíblico. Enquanto a Escritura fala... Calma, tem tempo para tudo, não é? Como disse Salomão em outro sítio, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Assim, meus irmãos. A cultura diz, olha, se você tem vontade, vai e faz. Não importa as consequências. Vai e faz. Se você deseja possuir alguém, vai e possua. Sem compromissos. Não precisa de tempo. Não precisa a hora certa. Você percebe o contraste da cultura que procede da Escritura e da cultura que procede desse mundo caído. É água e vinho. Completamente diferente. E nos leva a estilos de vida completamente diferentes. A resultados completamente diferentes. A qualidade de vida completamente diferente. Daí nós precisamos ter decisões e seguir um caminho. Como já disse o servo de Deus no passado, decida quem vocês vão seguir. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então Deus diz para nós, não desperte o amor prematuramente. Faça uma paráfrase aqui. Não desperte o amor antes da hora. Discirna o momento de acordá-lo, não é? Respeite o tempo. Respeite o tempo para amar. Então o amor não é só sentir, meus irmãos. Deve-se saber quando amar, deve-se saber como amar e deve-se saber quem amar. Porque a Escritura fala, não vos ponhais em julgo desigual com o inquieto. Está falando de quem? Não é isso? A Escritura nos dá o desenho todo, o mapa todo. E nós é que precisamos só buscar. Não é? Está aqui para nós. O desejo de amar, meus irmãos, não pode governar a nossa vida. Desejo em si só não é mal, mas ele não pode ser o nosso Senhor. Nós é que somos. Nós é que governamos e devemos governar o desejo. Qual é o fruto do Espírito? Um dos aspectos do fruto do Espírito. Domínio. Governo de si mesmo. Governar de si mesmo. Então aqui, meus irmãos, é uma palavra muito clara que gostaria de deixar para os jovens, né? Jovens solteiros. Não antecipem o amor. Esse é o ensino.
não antecipe aquilo que Deus reservou do tempo próprio. Há tempo próprio para amar conjugalmente, não é? Para um rapaz amar uma moça e para uma moça amar um rapaz. Há tempo certo. E o texto vai passar por isso para nos ajudar. Então, jovem, não antecipe isso. Porque Deus sabe o que é bom para você. Ele sabe que o nosso construtor, o nosso Criador, sabe como a gente funciona. Sabe que nos fará bem é aquele que nos fará mal. E Ele é bom. Ele é um Pai amoroso, que cuida de nós. O livro também nos mostra algo importante, meus irmãos. Ainda pensando nesta razão do porquê estudar esse livro, que há tempo e ordem para tudo, é que esse livro nos ajuda a perceber que o amor não é um assunto privado. Ele tem uma parte privada, mas não é todo privado. A sociedade está envolvida. Você percebeu a quem que a mulher diz, a quem ela dirige o seu canto, dizendo, não desperteis o amor até que isso queira? Ela está dizendo às filhas de Jerusalém, ela está a declarar publicamente, olha, tomem cuidado. Ao mesmo tempo que o amor é bom, ela fala à sociedade, às jovens dos seus dias, que estavam também em busca de casamento, na época de se casar, na busca de um amor, tomem cuidado, não desperte o amor fora da hora. Ou seja, a sociedade está envolvida. A gente vai perceber que não só as filhas de Jerusalém, mas o lar está envolvido. Trazendo para os nossos dias, a família está envolvida no amor de um cônjuge, de um casal. A igreja está envolvida. Não é sem motivo que nós vemos nas cartas pastorais, se não me trai a memória é Tito, onde as mais velhas são instruídas, as senhoras, as viúvas, as irmãs mais velhas, experimentadas, a instruir as mais novas. Não é assim? Ou seja, a sociedade, aqui concretamente a igreja, tem um papel no amor, na construção, para ajudar que um relacionamento seja forte, firme, num casal que se casa, que constrói um amor. Então o amor não é só privado, ele tem um aspecto público, ele tem um aspecto em que a sociedade está envolvida. É por isso que o casamento é público, não é? Há testemunhas. Até hoje é assim, não é? Temos que ter testemunho, porque foi assim que Deus criou. Que bonito quando você pensa no primeiro casamento. Ao ler essas coisas, isso começa quando eu comecei a estudar o 7º mandamento, não adulterarás, e olhar mais o lado positivo do mandamento. Me deparei com tanta beleza que Deus fez por nós. A Escritura começa com o casamento, meus irmãos. Não é isso? Começa com o casamento. Depois de Deus ter criado todo o meio ambiente, Ele criou o coroa da criação, homem e mulher, e os criou, não é isso? Então, céus, terras, estrelas estão como testemunho, e Deus não só é o testemunho, mas é o juiz que faz o casamento de Adão e Eva, não é? Público. Aí você vê a Escritura, e nós vamos sondar um pouco dela, a passar a comparar Deus com o seu povo numa relação conjugal. Não é assim? A Escritura começa a falar de nós como esposa de Deus. Ora povo, ora esposa. Fala de Cristo como o marido, o esposo da igreja. Aí encontramos um livro inteirinho para falar desse amor conjugal. E quando você vai chegar no fim da Escritura, nós vamos lá ver, já, você vai ver que ela vai terminar da mesma forma como começou. Falar de um casamento, do amor conjugal. Isso é belíssimo, meus irmãos. A sociedade, de alguma forma, está envolvida no chancelamento do amor conjugal. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, diz o texto. Então, o amor, meus irmãos, não é apenas sentimento, ele envolve a necessidade de nós discernirmos a época, o momento certo para nos envolver com o tema do amor. Então, jovens, não antecipem a busca, não só não antecipem o amor, mas não antecipem a busca pelo amor. Aprenda a esperar o tempo certo, aprenda até que chegue a hora apropriada. E os pais precisam ajudar os seus filhos. Os pais precisam.
Esse livro é para ser lido por todos nós, meus irmãos. Pelos casados, pelos solteiros. Eu li diversas vezes esse livro enquanto eu era solteiro. E este refrão ficou na minha mente. Eu posso vos assegurar como isso me ajudou. Não desperteis o amor até que este o queime. Porque o amor é forte. O amor domina, gente, né? O amor pode ser tão forte que diz assim, a gente diz assim, já não vejo mais nada. Não é? Eu não enxergo mais nada. Eu já perco até a capacidade de raciocinar. Olha o poder do amor. Então, atenção com o amor. Cuidado com o amor. Deixa eu falar de mais uma razão pela qual nós precisamos estudar esse livro. Nós precisamos estudar esse livro, meus irmãos, porque o casamento do qual ele trata, ele aponta para algo muito maior. Muito mais velho. Cantares diz assim, capítulo 2, verso 16. Cântico, capítulo 2, verso 16. Olha a expressão. Mais uma vez os lábios da mulher a pronunciar. De uma forma poética ela diz assim, ao falar do seu amado, ela diz, o meu amado é meu, e eu sou dele. E ele apacenta o seu rebanho dos ídolos. Aqui é uma declaração poética que não é só romântica, ela é romântica. Mas é uma declaração que carrega a linguagem e a ideia do pacto, da aliança de Deus com o seu povo. Nós podemos aqui percorrer a Escritura em vários textos. Ele vai usar esse tipo de linguagem. Desde que Deus começou a aliança com o seu povo, ele usa esse tipo de linguagem. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou teu e você é meu. Essa linguagem. Então, essa fórmula de dizer as coisas é uma fórmula pactual, é para falar do pacto de Deus conosco. Ele é usado no casamento também. Então, olha, por exemplo, pode variar um pouco a forma de dizer, mas o significado, o campo semântico é o mesmo. Você vai em Gênesis, observe Gênesis, capítulo 17, verso 7 até o 8. Eu não vou ler todo, eu vou só citar, porque aqui é a base da aliança do pacto de Deus conosco. Ele diz assim, estabelecerei a minha aliança. Para quê? Para ser do teu Deus e da tua descendência. Para eu ser teu. Êxodo 6, 7. Êxodo 6, 7. Você vai encontrar essa declaração. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Meu amado, e eu sou dele. Levítico 26, verso de número 12. Esse é mais difícil de abrir, né? A gente não lê muito. Então, esfregue as páginas aí que ela abre. Levítico 26, 12. Você vai encontrar essa declaração de Deus falar com o seu povo. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Linguagem de aliança, de pacto. A mesma linguagem pactual que nós encontramos em Cântico dos Cânticos. O meu amado é meu e eu sou dele. Jeremias. Eu vou ler, tem vários textos de Jeremias. Nós vamos ao capítulo 31, verso 33, que fala da nova aliança, quando ele estava para apontar para Jesus. Isso é muito significativo esse texto, porque ao apontar para Jesus, lembremos que a Escritura fala de Jesus como noivo da igreja, como esposa da igreja. Então no texto de Jeremias 31, 33 diz assim, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você vai passar Ezequiel, Zacarias, vai entrar no Novo Testamento, quando a aliança é concretizada com a pessoa de Cristo. Aí eu preciso citar pelo menos dois textos, que é Corinto. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Você lembra o problema de Corinto? Ou um pouco dos problemas da igreja de Corinto? Traga somente Corinto ali, na região, lá na Grécia, cidade portuária, prostituição, gente achando que podia fazer de tudo no campo sexual, que poderia estar a visitar prostitutas, não é?
coisas assim, e ainda dizer-se crente. Certo? Esse contexto. Uma perversão sexual dentro da igreja. Aí Paulo escreveu uma carta dura para a igreja, né, de correção. Então ele vai falar também contra o casamento misto. Olha só, contra o casamento misto. Aí qual é o argumento que Paulo usará para ir contra o casamento misto? Ele vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós pertencemos um ao outro, nós somos exclusivos. Ele é o meu amado e eu sou de exclusividade no amor. Exclusividade no amor. Mesmo a exclusividade da relação de homem com a sua esposa, no casal, é a exclusividade do amor de Deus para com o seu povo. Que lindo mesmo isso. O último texto que eu vou citar. Apocalipse. Lembra que eu falei anteriormente? A Escritura começa com o casamento. Tem um grande livro sobre o casamento, né? Embora em outros lugares também fale sobre casamento. E vai terminar falando exatamente disso. Sobre a noiva, toda ataviada, toda bonita, toda bem preparada. Para falar da igreja. Falar da igreja. E ele vai usar o mesmo argumento. Observe lá Apocalipse 21, verso 2 e o verso 3. Observe a metáfora do casamento, como ela é aqui usada para referir a Cristo e a igreja. Mas ele fala da gente, do casamento entre nós, seres humanos. Serve como uma metáfora de algo muito maior. É por isso que a gente precisa estudar este livro. Que a beleza que há no casamento, na relação conjugal, ela aponta para algo mais sublime, muito mais rico, muito mais bem-fazejo. Então ele diz assim, Apocalipse 21, 2 e 3. Vi também a cidade santa, uma escatologia, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quem é o esposo? É Cristo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E aí sim aquela declaração. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O meu amado é meu, e eu sou. A igreja ama Cristo, e Cristo ama a sua igreja. Vê como o casamento aponta para algo maior, muito maior. E este livro nos remete a isso. Nos remete à grandeza do amor de Deus. Então, o casamento, meus irmãos, é muito mais do que conviver com o outro. Casamento é muito mais do que afeto, do que parceria. Casamento, meus irmãos, é um sinal. Ele aponta para algo mais rico, mais belo, perfeito. O amor humano, meus irmãos, entre homem e uma mulher, por mais belo que seja, não é o nosso destino final. Não é o destino final. Nosso destino final é outro. É um casamento maior. Um relacionamento maior. O casamento aqui é uma sombra, é uma metáfora. É uma metáfora para falar de uma realidade, meus irmãos, extremamente boa. Então, casais, os casais casados, não é? Ou aquelas pessoas que querem casar, ou que estão em vias de casamento, os casais devem se amar profundamente, mas jamais idolatrar o casamento. Não terás outros deuses diante de mim, nem o marido, nem a esposa, nem os nossos filhos. O nosso Deus é um só. Então nós os casais devem amar e fazer tudo um pelo outro. Mas não faça do seu marido ou da sua esposa o seu salvador. O seu salvador é Cristo. Ele é o teu redentor. Ele é o maior amado da tua alma e da minha alma. Cristo. Por que a gente precisa estudar esse texto, meu irmão? Ele aponta para algo muito maior. Mas eu queria falar um último ponto antes de apresentar uma outra expansão. Nós precisamos desse livro porque Cristo, e entenda a linguagem, eu não estou usando a linguagem aqui conforme o mundo pensa, usarei uma linguagem conforme aprendemos a Escritura. Cristo é o amante perfeito. Cristo é aquele que ama perfeitamente.
É por isso que a gente precisa estudar esse livro. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 6, diz isso. Abre a escritura lá. Capítulo 8, verso 6. Diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Por quê? Porque o amor é mais forte, ou é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes ardentes. Então o amor, diz a Escritura, é forte como a morte. Então, essa afirmação, meus irmãos, ela encontra seu cumprimento pleno na pessoa do amado da nossa alma, que é Jesus Cristo. Foi na cruz, meus irmãos, que a morte foi vencida. Foi na cruz que o amor perfeito foi provado. Foi lá, aquela cruz que Cristo mostrou, provou o seu amor por essa amada dele, a igreja, que somos nós. Essa igreja da qual eu, você e todos nós que cremos fazemos parte. Cristo venceu a morte. O amor é mais forte do que a morte. Cristo nos amou, meus irmãos, intensamente, totalmente. E o Cântico dos Cânticos, ele mostra o amor ideal, mas ele também revela de modo indireto, meus irmãos, a nossa incapacidade de amar perfeitamente. Nós não podemos imaginar que haja casamentos perfeitos. Por que não? Porque todos nós somos pecadores. Temos uma luta constante com o pecado, não é? Vamos lá. É isso? O bem que eu quero. Mas o mal que eu não quero. Sabemos o tempo. Uma luta intensa dentro de nós. A gente quer um casamento perfeito. Mas de vez em quando, não é? Surgem os atritos. E o texto de Cântico dos Cânticos não ignora isso. Ele nos ensina sobre isso também. Lá vamos chegar, se Deus quiser. Então, não há casamento perfeito, meus irmãos. Não há amor completo. No entanto, Cristo ama perfeitamente. No entanto, Cristo ama e ama sacrificialmente. Cristo ama e nos ama a despeito de nós e nos ama até ao fim. E isso nos constrange. Isso constrange a gente, meus irmãos. Como o amor do Senhor é tão grande. Como Ele não mediu preço por amor da noiva que se via suja, marcada pelo pecado, mas Ele lavou-a. Ele cuidou da noiva. Ele deu a sua vida por ela, para torná-la pura, bela, adornada aos seus olhos. Ele amou a sua igreja e amou até o fim, até diante da morte. João nos lembra disso. Apóstolo João, peço que você abra, João 13, 1. João 13, 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e passar significa que ele ia morrer, é isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até a fim. Não temeu a morte, não voltou atrás com medo da morte, mas enfrentou a morte por amor à sua amada. Isso nos constrange. Como é bom saber que o Senhor nos ama tanto, meus irmãos. Então a Escritura, meus irmãos, também lá em Efésios, capítulo 5, vai mostrar para nós que Cristo é o verdadeiro noivo da igreja. Vai mostrar para a gente que a igreja é noiva. Ele vai mostrar para nós, vai nos ensinar que o casamento não é o centro da nossa vida. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o maior bem que nós temos. Se colocarmos no outro o que só Cristo pode nos dar, nós vamos nos frustrar no casamento. Nós vamos ter frustrações. Pelo contrário, se nós enraizarmos o nosso amor no governo, na sabedoria de Cristo, aí o amor humano encontra sentido. Aí o casamento encontra estabilidade. Porque perdoa, não é isso?
Eu sei que eu fui amado, perdoado, sendo eu o que sou. Então eu vou precisar aprender a perdoar minha esposa. Não é isso? Vou aprender a perdoar meu marido. Então o coração encontra descanso no meio dessa luta toda. Porque a gente tem um modelo maior. Então, você jamais será satisfeito com o amor humano. Sempre sentirá falta de alguma coisa. Falta algo. Falta algo. Falta algo. Falta o amor perfeito.